Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Esse é mais um episódio do Bate-Papo da Galeria, uma série de encontros virtuais com realizadores de exposições que passaram pelo nosso espaço. Eu sou Paulo Mauad e nessa conversa estou acompanhado da Ana Carolina Beltrão, da Comunicação do Espaço. Fala aí, Carol! Oi, Paulo! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui no nosso bate-papo. Eles trazem a arte considerada popular no sangue. É mesmo uma paixão de família. Eu estou falando de duas pessoas que estão à frente do Museu Casa do Pontal, localizado aqui no Rio de Janeiro. Eles lutaram muito para manter esse espaço de pé, e esse espaço maravilhoso que hoje conta com mais de 9.000 peças no seu acervo, né, de artistas populares de todo o Brasil. Em 2019, eles realizaram no Espaço Cultural BNDES a exposição Fronteiras da Arte, Criadores Populares. E eu estou falando da Ângela Mastelani, que é diretora e curadora do Museu Casa do Pontal. Oi, Ângela. Oi, Carolina, tudo bem? Que coisa boa a gente fazer essa conversa. Muito bom. E estou falando também com o Lucas Van de Beuk, que é o diretor executivo do Museu Casa do Pontal e que esteve à frente da produção da nossa exposição no Espaço Cultural BNDES. Fala aí, Lucas. Oi, bom dia, boa tarde para todos que estão assistindo a gente. É um grande prazer, refletir um pouco sobre arte popular, sobre a exposição e falar um pouco do museu. Ok, então antes de a gente falar sobre a exposição Fronteiras da Arte, Criadores Populares, eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho mais a história do Museu Casa do Pontal, né, e como que se formou esse acervo riquíssimo, né, de arte popular. Então, essa coleção ela começa de uma forma assim bem espontânea. Eu acho que como a maior parte das coleções viscerais que são feitas pelo afeto, pela sensibilidade, né? Jacques Van de Beuk foi um jovem francês, um artista que militava a favor da resistência francesa no período da Segunda Guerra Mundial, e ele foi, enfim, teve vários episódios de ter sido preso durante essa militância e foi enviado para campos de trabalhos forçados na Alemanha, quando a Alemanha invade a França. E essa experiência do Jacques de guerra, essa experiência de ter sido preso e de viver uma situação muito complicada e de viver toda a experiência que a Europa vivia naquele momento, deixou marcas profundas nele. E essas marcas profundas ele resolve, num ato que eu acho completamente feliz da parte dele, e ele resolve que ele quer ir para um país tropical, um país luminoso, ele quer se curar dessa dor vivida. E ele conhece o Portinari no pós-guerra, que estava fazendo uma exposição em Paris, e essa amizade o trouxe para o Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio, ele entra por coincidência, por acaso, pelas boas sortes do destino, ele entra num ambiente de artistas. Então ele vai trabalhar como colorista do Burle Marx, das plantas, e depois, logo em seguida, ele começa a trabalhar numa empresa aérea que permite a ele fazer muitas viagens. Nessas viagens ele começa a colecionar, ele conhece Mestre Vitalino, se encanta com a sua simplicidade, com a sua riqueza dessa produção, como ele conseguia exprimir tão bem as expressões, os sentimentos dos personagens que ele criava, e começa a colecionar. Então, eu acho que aí é o início dessa coleção, né? Essa grande coleção que vai resultar em 1976. Ele já tem um acervo de 2.000 obras e ele faz uma grande exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ocupando todo o segundo andar, e apresenta essa coleção.
e a apresentação é muito impactante. Os cariocas se encantam com aquilo, com o que ele mostra, e ele é muito estimulado a criar um espaço expositivo, e ele cria, então, o Museu do Pontal. Então, assim, muito resumidamente, eu acho que é isso. Não se pode negar que ele era bem relacionado, né? Pois é, ele chega... Portinari, depois mestre Vitalino. Exatamente. E tantas outras pessoas que cruzaram o caminho dele, né? Quando eu era criança, há 40 anos atrás, quando a gente ia ao Pão de Açúcar, tinha um espaço ali no Morro da Urca, se não me engano, que a gente passava, que tinha várias obras de arte populares. Era da coleção dele essa... Então, esse acervo hoje pertence ao Museu do Pontal. Na verdade, era do próprio artista, o Antônio de Oliveira. O Antônio de Oliveira, ele tinha um espaço, foi um criador magnífico. Ele foi um artista memorialista, ele deixou deixou publicado em livros suas anotações sobre as obras que ele fez, e ele tinha esse espaço que chamava O Mundo Encantado de Antônio de Oliveira. Então, você entrava numa pequena sala, que eu também tive o prazer de conhecer. Você entrava nessa pequena sala e você via justamente esse mundo encantado, onde os objetos se mexiam, ele tinha tanto engenhocas, essas máquinas que se movimentam, mas também esteiras, por onde os personagens mais estáticos circulavam. Era bem interessante. Faz parte da minha memória de infância, então... E eu imagino que o Museu do Pontal hoje deva fazer parte da memória de infância de muitas outras crianças. É verdade, é verdade. Verdade. E como surgiu essa ideia de apresentar a exposição, né, o projeto de exposição Fronteiras da Arte, Criadores Populares, no concurso do Espaço Cultural BNDES? Eu acho assim, esse momento do Museu do Pontal, é difícil falar desse momento sem não falar do que a gente estava enfrentando em paralelo, né? Então, o museu, enfim, foi inaugurado, como a minha mãe disse, em 76. Em 2010, já com a gente na gestão, já não era o Jacques à frente do museu, e o museu já com todo um desenho institucional, com educativo, restauro de acervo, comunicação. Então, o museu realmente, em 2010, ele era já essa instituição, o Museu do Pontal. A gente teve uma primeira inundação, e isso foi assim um divisor de águas, literalmente, porque a partir dali foram 9 inundações que o museu teve que enfrentar, e isso fez a gente... se naquele momento, até 2010, a gente estava muito focado em fazer o Museu do Pontal um centro cultural da região, com exposições temporárias no próprio museu. Então, em 2010, por exemplo, a gente inaugurou a exposição do Palatinic, Máquinas Poéticas, na sala de exposição temporária. Então, a gente estava numa sequência já de umas 3 ou 4 exposições temporárias, e com esse foco do museu ser um centro cultural local. Ali a gente teve uma guinada, porque com os anos a gente foi percebendo que aquelas inundações seriam frequentes, e a gente teve que começar a pensar em outros planos, e dentro disso a gente começou a pensar na nova sede do museu. Nessa época, quando tem o edital, né, que acho que é 2018, a gente está com a obra que a gente tinha conseguido iniciar de uma nova sede na Barra da Tijuca, só que ela paralisada. Ela tinha iniciado, tinha tido, e ela estava mais ou menos na metade, um pouco menos na metade, e a gente estava com o museu tendo inundações, a gente fechando, abrindo e tudo mais, e com uma grande questão até assim financeira mesmo do museu. Então, esse momento, a gente realiza uma sequência de exposições, a gente fica muito focado em realizar exposições
fora do museu com alguns objetivos, né? Um era questões financeiras, da sustentabilidade do próprio museu, e dois, a questão de dar destaque ao acervo. Nesse momento que a gente estava enfrentando essa questão, a gente também está com em evidência esse acervo, e isso, de certa forma, também auxiliar na própria resolução do momento, né? Então, acho que esse conjunto de questões, assim, fez a gente, realmente era muito importante a gente ganhar esse edital, como foi muito importante a gente ter ganho, ter feito essa exposição, é realmente uma exposição para a gente marcante. E curioso, assim, é que as exposições desse período são muito marcantes para a gente, porque elas foram um duplo mesmo, um duplo ou um triplo até. De um lado, auxiliou na sustentabilidade do museu, do outro lado, permitiu a gente testar linguagens expositivas diferentes, fazer propostas que não fossem o nosso caminho padrão. E três, colocar em evidência o acervo e o Museu do Pontal. Destacando a relevância, né, Exatamente. acervo. E também lidando, né, Carolina, porque o objetivo principal de um acervo, de se manter um museu e tal, é que ele seja exibido. Sim. Então era bem doloroso conviver com essa impossibilidade de fazer as exposições, né, mais criativas e colocando questões, porque o campo artístico ele não cessa de produzir estranhamentos e questões, né? E a gente, com essas questões, sem poder colocá-las em discussão, em evidência. Então, também tinha essa possibilidade, né? Eu acho que a gente se coloca o tempo todo essa questão das fronteiras das artes, né? E pensamos, bom, é uma oportunidade porque a gente está num local muito central. E o fato de ser um local central, quer dizer, a gente tinha tido uma outra experiência de exposição no BNDES em 2005, Lucas. Foi a exposição? 5. Foi 2005, a gente fez uma exposição no anterior, no espaço BNDES anterior. Então, a gente tinha já tido a experiência do que é estar no centro da cidade, com esse público muito específico do BNDES, que junta bastante com a parte musical, com uma programação muito intensa e que frequentava as galerias, né, também. Então, isso também foi muito atraente para a gente ficou muito empolgado com essa possibilidade. E você, Ângela, como curadora da exposição, como é que foi essa concepção, né, do projeto? O que você queria levar para o público da galeria, do Espaço Cultural BNDES? Então, o espaço cultural, ele tem um foco assim bem eclético, né? Ele recebe muitos tipos diferentes de contribuições, né? E no caso, a gente estava muito interessado, como continua interessado nisso, em fazer com que o público pudesse ter uma experiência com a arte popular brasileira, um pouco tirando essa experiência de uma coisa prévia das caixinhas, das caixas de arte popular, cultura popular, e isso sendo alguma coisa já sabida. Porque eu acho a coisa interessante é que existe um já sabido. Claro, a gente lida com ele, né? Mas a gente queria propor algum estranhamento. Então, a ideia era justamente propor esse estranhamento, trazer esse estranhamento, tanto que até na escolha assim dos textos e de qual seria o grupo de artistas que a gente traria e tudo isso, a gente escolheu pequenas provocações, né? Então, a gente também quis trazer acervo novo, né? Porque também o museu lida com essa ideia de que o museu já está.
E, no caso, o museu ele está sempre se fazendo, né? Recebendo acervo, adquirindo acervo, se alterando, se repensando. Então, um pouco era isso, era compartilhar com o público isso, provocar o público e ver o que isso poderia nos trazer também de retorno. Só complementar uma coisa, assim, dentro da ideia do projeto, né, a Galeria BNDES, ela tem um piso muito marcante, né? Preto, né? É uma sala e de muito bonito, né? E tem toda uma arquitetura também modernista, né? Muito marcante também. Então, a gente, nessa exposição, também buscou dialogar com esse espaço arquitetônico também. Então, de um lado, mantendo os vãos livres, deixando esse grande espaço de fruição e que é a própria sala, né? E do outro lado, com os materiais, de um lado, tentando esconder vitrines, enfim, elas todas pretas e tudo mais, e algumas outras em madeira, cores, pontuando. Então, foi uma exposição que a gente. Foi um grande prazer também pensar ela dentro esse equilíbrio que eu acho que a minha mãe tá falando também, que esse equilíbrio também ele também estava na questão, né, cenotécnica, expositiva e tal, que era esse equilíbrio de cores, de uma sofisticação, mas ao mesmo tempo de uma alegria e de um calor, né? E foi uma experiência para a gente tão importante que a gente gostou tanto do resultado que foi uma referência para uma das exposições que a gente fez no novo Museu do Pontal, que está aqui, né, no novo Museu do Pontal, para todo mundo ver, venham, né, aproveito, né, para chamar, venham. E a gente usou essa exposição como uma referência criativa para a gente, para uma das exposições. Bacana. Quer dizer, o desafio, né, também da montagem, né, dessa exposição, desde a elaboração até a execução mesmo ali, né, tudo foi um pouco desafiador para vocês, né? Você acaba criando soluções que são soluções que você leva para outras circunstâncias, né? Mas especialmente a exposição do BNDES realmente é uma das nossas exposições mais bonitas. Ela ficou realmente muito especial. Mais queridas, até porque o fato desse chão ser todo preto e de mármore, tão frio ao mesmo tempo, e da gente precisar aquecer esse chão, né? Então, a gente trabalhou com materiais orgânicos. A gente, por exemplo, fez uma instalação, assim, ocupando uma área grande, que era justamente de pratos em cerâmica, trazendo esse contraste mesmo da matéria. Então, eram pratos, era uma instalação com muitos pratos, um pouco remetendo à ideia, quer dizer, o tempo todo a gente trabalhando com muitas camadas de leitura, né? Então, tem essa camada de leitura do orgânico, desse material, e naquele ambiente aparentemente muito frio e muito brilhante, que eu acho que, e a gente trazendo fosco, uma superfície fosca, depois trazendo a madeira na cor natural da madeira, também dialogando com aquecendo, né, como disse o Lucas, esse ambiente, né, e as cores, é claro. Mas também a gente trabalhou com um design de luz, equilibrando esses calores. Então, a gente, em algum momento, a gente é um pouco mais frio, em alguns momentos a gente buscou uma iluminação bem quente mesmo, para que o público quase que fosse em direção àquela luz, pelo calor que ela produzia, né?
E, por outro lado, essa instalação, ela tem algo interessante, e ela é uma instalação que foi concebida para uma exposição e ela foi tomando muitas formas. Ela foi pegando formas diferentes de acordo com os espaços que a gente tinha. E lá no BNDES a gente escorreu pelo chão. Então foi uma coisa assim de uma mancha, assim, foi criada uma mancha, e essa mancha fala, esses pratos, da origem da arte popular, porque a arte popular ela se origina no campo do artesanato e ela se destaca de alguma forma desse campo pela introdução da subjetividade da autoria. Então você tem os artistas que se colocam como autores e com a sua subjetividade, criando obras únicas. Então, um pouco o público vendo aqueles pratos regulares, repetitivos, também é uma coisa interessante de pensar na repetição, na regularidade, né? E ao mesmo tempo naquelas obras de certa forma únicas, né? Que tem a característica de cada artista, né? E aí estaria também uma fronteira entre a arte e o que é artesanato, por exemplo, que teria um... Essa seria uma das questões colocadas, né, para a gente pensar sobre isso, né? Porque são fronteiras fluidas, né? E são fronteiras frouxas, porque elas em algum momento o que a gente entende, o artesanato ele tem uma tendência à regularidade, né? Ele tem uma tendência à repetição, ele tem uma tendência a que as mudanças que sempre há, em tudo há mudanças, elas são quase imperceptíveis, elas se dão, no caso, eu estou falando dos pratos, né? Esses pratos, um é mais fundo, um é mais bojudo, um tem um frisozinho em cima. Então você dificilmente você identifica as autorias. Esse friso foi feito por essa pessoa nessa circunstância. Isso não existe dentro do artesanato, né? Salvo em artesanatos assim, digamos, de um outro nível de preciosidade, né? Mas na arte, você sabe que aquela obra foi feita pela Dona Isabel. Dona Isabel, do Vale do Jequitinhonha, ela criou aquele tipo de boneca. Por mais que você possa ter outras pessoas vindo a repetir, se inspirar, mas você tem os criadores, fica muito claro esses criadores, né? E eu acho que isso não se limita ao campo da arte popular. Isso pertence ao campo das artes, né? Em qualquer gênero de arte, você vai ter o artista criador e você vai ter os que vão ser influenciados por isso e que vão, por vezes, até repetir, tornando um pouco difícil a identificação de diferenças, mas como parte até de um processo, né? Isso pode ser visto como um processo. Vocês seccionaram a exposição de acordo com artistas ou locais de origem ou tipos de obras? Como é que foi isso? Teve, assim, acho que assim, em termos de cadência, tinha esse objetivo primeiro, que era essa discussão que tem dois lados, né, das fronteiras da arte. Vamos dizer que são os dois, são as fronteiras, né? É o artesanato, é a arte popular ali, o artesanato do lado e o que é dito como arte contemporânea ou erudita. Então a gente tinha um objetivo de estar discutindo essas fronteiras, né? Então uma arte popular é arte, né? Então tá no mesmo patamar da arte dita contemporânea, erudita. Por que a diferença? Então esse era uma questão importante da gente estar colocando, e aí a questão expositiva era um elemento central, ter alguns artistas que tivessem formas e que tivessem reconhecimentos que fossem além do figurativo, era muito importante ter nessa exposição, por isso a gente escolheu Dadinho, que é de Nova Iguaçu, que faz as raízes tentaculares, Galdino,
do Alto do Moura, que é um artista que tem toda uma narrativa própria para suas obras, que foge ao figurativo tradicional. A Ulisses, que também traz uma forma e um pensamento muito particular, um pensamento cosmogônico, onde cada obra tem também um outro sentido, uma relação com a natureza e tudo mais. E o Francisco Graciano, filho de Manuel Graciano, que a gente tinha feito recentemente uma pesquisa e tem obras também muito importantes que são do Juazeiro do Norte. Então, tinha essa camada aí que eram essas obras que a gente queria tá dando um destaque especial. Então, tinha os artistas, né? Como você falou, eram os artistas, mas também tinham os temas ali, que os temas têm uma riqueza do trabalho, da gente destacar os temas também, porque traz um universo, e é isso que acho que a minha mãe estava dizendo, de aterrar, quando essa capacidade que a gente também não pode esquecer e perder como um foco da arte popular, fazer uma relação direta com as pessoas, né? E de emocionar, né? E de ser capaz de se comunicar, né? E às vezes levar as pessoas para outros lugares. E então nisso a gente trouxe as festas populares, por exemplo, que foi as máscaras de Kazumba, que tem esse misto desse objeto que justamente, né, no século XIX, início do XX, foi, por exemplo, as máscaras africanas, foi um divisor de águas para Picasso e para toda essa geração do início do século XX, repensar, né, a sua própria produção e repensar o papel dessa produção como arte. As máscaras que a gente trouxe são máscaras que poderiam ou já estiveram na festa, sendo usadas pelos cazumbas como, enfim, para ser o cazumba. O cazumba é como se fosse um palhaço da Folia de Reis. Ele é uma figura, para quem não conhece, o Bumba Meu Boi é uma figura que atrapalha as coisas, mas ao mesmo tempo faz as coisas funcionarem. Enfim, essa figura muito interessante. Então a gente trouxe também essa camada dos temas, né? Então o tema trazido também, por exemplo, pelo Adalton, né? Nas suas obras, né? Então a gente também que traz essa ideia do Rio de Janeiro e tudo mais. Então isso também foi muito importante. E uma outra camada que foi muito importante para a gente, de novo, retomando a ideia do momento que estava sendo realizada a exposição, que era um momento muito difícil do Museu do Pontal, talvez o momento mais difícil do Museu do Pontal. A gente ocupou um quarto, uma grande parede, com a história do Museu do Pontal, né? A gente nunca tinha feito isso dessa forma, com esse tamanho. A gente já trouxe, né, um pouco contando, né, o que era o museu, mas dessa forma, como uma instalação, né, como trazendo os catálogos que a gente já produziu, os filmes sobre cada uma das áreas, né, sobre a pesquisa, sobre o educativo e tudo mais. E no final tinha um filme das inundações. O mais importante acervo de arte popular do Brasil está em risco. Quando Alzemir chegou, a água já estava entrando. Temos que sair, chamar os vizinhos para socorrer as obras. E foi o que nós... E aí uma coisa que não planejada, isso já estava planejado, essa grande mural do museu, mas ao longo, a exposição abre em abril, né, 20 e poucos de abril, né, de 2019,
e a gente é inundado no dia, pela sua 9ª vez, no dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril, a gente tem a maior inundação que o museu já teve na sua história, mais de 1 metro de água por todo o museu, ou seja, todo o terreno do museu, toda a galeria de exposição ficou 1 metro de água abaixo, né? E nisso a gente estava se preparando para trazer o acervo. E foi muita sorte, porque a gente já tinha tirado coisas que iriam para a exposição, né? E aí, assim, foi uma coincidência também da gente estar fazendo já no processo, né? Completa. E aí, só para completar, então a gente resolve fazer uma campanha de financiamento coletivo, porque nesse momento o museu estava com seu fundo patrimonial, as reservas já quase zeradas, a obra parada, ou seja, não parecia mais ter nenhuma possibilidade de caminho para o museu, nem para a obra, nem para o museu, parecia um pouco um fim, e aí tem uma inundação que aí fala, bom, então acabou, né? E a gente resolve fazer uma campanha de financiamento coletivo, e a gente lança essa campanha de financiamento coletivo na inauguração dessa exposição no BNDES. E essa campanha vai ser o que todo o processo vai resultar hoje, na realidade, que o Museu do Pontal está com uma nova sede, enfim, aberto ao público, brilhante, enfim, que depois a gente fala um pouquinho mais do novo museu. E esse viés da pesquisa do Museu Casa do Pontal, ele também esteve muito presente, assim, muito claro, nas escolhas que vocês fizeram para os eventos paralelos à exposição, né? Os eventos de ativação. Nós tivemos 2 bate-papos com a Ângela, né, e convidados, né, que se reuniram na galeria para conversar com o público. E aí a gente pode rapidamente passar também por esses temas que foram abordados. E um outro evento que foi sensacional em termos de atração, né, do público, e todo mundo até hoje fala sobre ele, que foi a noite de Bumba Meu Boi, né, que a gente teve o lançamento de um filme sobre os artistas cazumbas, né, feito pelo Museu Casa do Pontal. Teve uma convidada do Maranhão, que é uma coordenadora de um boi lá do Maranhão, né, a Taliene, que veio falar sobre essa experiência dela e discutir também o que passou no filme. E no final a gente teve uma apresentação de música e dança com o boi Brilho de Lucas, não é isso? É isso Lucas, mesmo. Quer repassar tudo então, Lucas? Sim, como é que foi? Sim. Sim, eu acho que assim, de novo, acho que isso foi, primeiro, é importante destacar que isso era uma provocação muito forte de vocês, né? Vocês, eu acho que muito acertadamente fazia parte do edital, e mais do que fazer parte do edital, vocês ficaram ali muito junto para isso acontecer e que esses eventos tivessem êxito, né? Para nós teve um sabor muito especial, porque como o Museu do Pontal ficava no Recreio dos Bandeirantes, cada uma das ações como essas, enfim, o museu sempre fez seminários, encontros no museu, mas para ter público sempre envolvia um grande esforço de divulgação enfim, e de planejamento, porque realmente o museu era muito longe. Hoje em dia aqui a gente já está tendo outra experiência, mas foi muito interessante lá no BNDES, porque sem o mesmo esforço, ou seja, com esforços não tão significativos de divulgação, os públicos de todos os eventos foram muito grandes. Então, a gente também foi muito bom tá trazendo esses temas, né?
atendendo a tantos objetivos, que um era o próprio edital, além do edital, o sentido, né, de estar realmente ativando a exposição, que era o objetivo, né, de estar trazendo novos públicos. 2, da campanha, e 3, realmente ter público e realmente ter discussões muito interessantes. E aí, assim, eu vou falar só do evento do Bumba Meu Boi e minha mãe falar dos outros 2, mas, além do mais, o evento do Bumba Meu Boi, ele teve esse momento também, de novo, um momento muito feliz, porque a gente tinha acabado de terminar o nosso filme. Na verdade, a gente não tinha acabado ainda. A gente, por conta até da exposição, do momento, a gente agilizou a finalização para a gente poder lançar no BNDES esse filme. Esse filme que foi feito sobre os Cazumbas, com direção minha, da minha mãe e da Moana, ele acabou ganhando o 2º prêmio Pierre Verger, do Festival Etnográfico de Cinema, Pierre Verger. Então, assim, é um média-metragem que fala desses artistas que são cazumbas também, né? Eles são artistas e são cazumbas. E aí a gente trouxe a Taliene, que é uma pessoa incrível, que é uma gestora cultural, né? De um Bumba Meu Boi, que, enfim, que é o boi... Boi da Floresta? Boi da Floresta. E que, assim, você é uma gestora, e ponto, sabe? Enfim, com uma capacidade de visão, de implementação, de articulação impressionante, negra, mulher, né? Então, assim, da periferia de São Luís. Então, trazido ela, ter tido essa oportunidade de trazer ela, para ela compartilhar com as pessoas sua experiência, também foi muito bacana. E culminando com o Boi Brilho de Lucas, que foi fantástico, e tudo isso dentro do calendário do Bumba Meu Boi, né? Então também não foi algo fora também, que não tem problema, mas, além do mais, a gente conseguiu ainda casar isso com um Coincidência, né? calendário de festivo, que se inicia no final de maio e vai até o final de junho. Uma coisa Então a que eu gente achei meio que... interessante. Desculpa, Lucas, uma coisa que eu achei Não fala. interessante foi que o Boi Brilho de Lucas, me parece que ele tem esse nome porque ele bom, foi criado por pessoas que originalmente são do Maranhão, mas vivem aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Parada de Lucas. Não é isso? É isso. E essas pessoas, ainda longe de suas casas, né, dessa influência cultural, né, do boi, elas aqui no Rio de Janeiro, nesse contexto completamente distinto, elas mantêm essa tradição, né, anualmente. Sim. Fantástico. É isso, acho que... A comunidade maranhense no Rio é muito forte e é muito apegada a esse... Tem esse calendário, assim, porque é um calendário que é um misto de festa e religiosidade, né? Então, é algo que se mantém de uma maneira muito viva, porque está no cotidiano das pessoas, né? Faz parte do cotidiano. Ângela, você quer lembrar um pouquinho dos eventos, dos bate-papos que você esteve à frente? Nós fizemos um bate-papo, eu estou me esquecendo o nome. Então, foi sobre a arte popular, né? Curadoria e arte popular. Isso. Curadoria e Arte Popular 1, que foi muito legal. Foi excelente. Porque a gente chamou outras pessoas que estavam trabalhando. Então, a gente chamou o Rafael Fonseca. Que estava naquele momento com a exposição Vai no CCBB. Vai vem. Das redes, né? Da rede do Dormir, exatamente. Aí Marcelo Campos,
Clarice. E Clarice Diniz. Foi muito... E o Ulisses... Ulisses Carrilho, exatamente. Foi muito legal essa conversa, foi maravilhosa, porque são pessoas que estavam, naquele momento exato, atravessadas pela questão do popular, né? E depois, então a conversa... Não, mas só para lembrar, assim, porque assim, naquele momento, o Rafael com o Vai e Vem, o Ulisses com a exposição no Parque Lage, que eu me esqueci agora o nome exatamente, mas que eram diálogos também com arte eu popular, esqueci o nome também. e a exposição a Nordeste, A que o Nordeste. Marcelo Campos e a Clarice estavam no Sesc, eu acho que 24 de maio. 24 de maio, isso mesmo. Então, assim, eram 3, né, curadores que, né, hoje o Marcelo Campos é o curador do Mar, o Ulisses ainda é o curador do Parque Lage, e o Rafael, enfim, era Está com exposições assistente. fora, continua fazendo... E era o assistente de curadoria do MAC, né, nesse momento. Tendo arte popular como eixo. E foi um momento bem legal, né? Porque as pessoas estavam muito impactadas ali, vendo aquela exposição, e todas elas muito ativadas para essa discussão. Que eu acho que isso é interessante, porque a experiência de cada um era bem diversa, né? Desses curadores, e ao mesmo tempo com pontos de vista diferentes, mas ao mesmo tempo com muitas coisas, com muitas indagações comuns, né? Eu penso mais nas indagações até do que nas coincidências, mas muitas indagações comuns, né? E o outro debate que teve foi sobre a antropofagia, e aí foram convidadas a psicanalista e artista performer, que é a Numa Ciro, que trouxe assim, que fez uma adaptação do cordel, pensando nos deuses gregos e o cordel e como é que isso acontece, então fazendo dessas fusões culturais, né, trabalhando com essas fusões culturais, e a filósofa Márcia Schubach, que é professora visitante no Brasil, mas ela é titular da Universidade de Filosofia de Estocolmo. Então, ela estava no Brasil, a gente aproveitou uma oportunidade e ela foi nessa conversa conosco, e foi também muito interessante falar sobre antropofagia e essas fronteiras, assim, o que seria isso, e refletir e pensar um pouco juntos sobre isso, né? Foi bem legal, foi como disse o Lucas, né? Provocados por vocês, porque o mundo caía na nossa cabeça naquele momento. Nós estávamos lutando muito para conseguir dar conta de tudo, mas foi interessante, foi muito legal fazer isso, foi muito bom. E um outro ponto alto da exposição, a gente acha que foi o projeto educativo, né? Que nós tivemos muitíssimas visitas, né, dentro do projeto educativo. Acho que mais de 1.000, não é, Lucas? Acho que mais de 2.000 crianças. Eu já não lembro, mas foi um número realmente eu acho muito que alto. Que foi bem alto, E era uma exposição que, naturalmente, eu acho, vocês levaram para crianças de idades menores, assim, não me lembro exatamente quais eram as faixas etárias, né? Mas para um lado da contação de histórias, não é? E também tinha algo muito lúdico desde a entrada na galeria, com a brincadeira dos bonecos que ficavam à porta da galeria, né? Que eram blocos que as crianças mudavam, né, de posição para montar o pé com o tronco, com a cabeça, né? E brincavam ali.
e já entravam no clima, né? Como é que foi concebido esse educativo? Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso? A brincadeira, quer dizer, primeiro que o educativo, digamos, é a alma do próprio museu, né? Não à toa que a gente focou muito esforço nessa nova sede, justamente na relação com as crianças, né? A gente tem uma expertise nessa área grande, e não só uma expertise, mas é uma confiança mesmo, né? Eu acho que é muito interessante você trabalhar com arte e trabalhar com criança, porque você está lá já despertando aquela centelha, aquela fagulha, né? Esse jogo, a gente, na verdade, mãe, lembrando Foi aqui, Brasília. a gente ia fazer para Brasília em 2011. Lembrei agora, enquanto você está e ele ia ser uma coisa com eixo, e que você ia rodar e você ia achar e tal. E isso, na verdade, remonta um pouco até a ideia, né, do Festival do Rio, que em 2004 fez até uma coisa que eram 3 coisinhas, né, que montavam uma Imãs imagem. de geladeira, não era? imãs de geladeira. Imãs de geladeira, eu me lembro. Isso. São muitas referências, né, que vão povoando, né? Mas tudo dentro. Lucas, posso interromper? Claro. Por que a gente adaptou essa ideia para essa exposição? Me lembrei agora. A gente adaptou porque justamente a gente estava trabalhando, tinha um setor que era nem bicho nem gente, era o nome do setor, que era um pouco que pegava esses artistas que lidam com... Era mais uma fronteira que a gente estava discutindo, essa fronteira corporal mesmo, do corpo mesmo, né? E aí nós achamos que era adequado trazer esse jogo, justamente porque possibilitaria ao público experimentar aquilo que os artistas, por sua própria iniciativa, já faziam como parte da sua linguagem, da sua própria comunicação, da sua obra, né? Então, porque para que as pessoas entendam do que a gente está falando, né? A gente tem uma obra, digamos, de um personagem que está tocando um tambor, ou uma flauta de pífaro, né? E você tem também um animal. Então, em cada face a gente colocou de forma que o público, girando esses cubos que ele tinha, ele podia fazer a experiência que muitos artistas fizeram na galeria. Então, ele vivia lá em cima, na entrada, aquele lugar interessantíssimo que é a entrada do BNDES, de grande circulação de público, um público ali que vem desde sentar para tomar um café, tomar o seu lanche, ou bater papo, falar o celular e tal, mas também passar por ali em direção ao metrô, né? Então ali já tinha uma brincadeira ali fora, né? Então a gente gostou muito de ter pensado isso e de conectar isso com aquilo que o público encontraria lá embaixo, né? Não, e ainda somando, tinha um desafio que eu acho também, de novo, que é essa da conexão da galeria. A galeria, ela tem uma questão que é a sua comunicação de entrada, né? Ela não é natural a entrada para ela. Ela é um subsolo. Ela é um subsolo, e ela é para uma lateral à direita, que não ficam a observação natural. A observação vai para a esquerda, onde está a entrada do BNDES, e para frente. Então, para a direita, ela fica discreta. Então, algumas exposições, enfim, já anteriormente, tinham essa estratégia de alguma coisa, alguma instalação nessa lugar de passagem que chamasse a atenção também, né, para o público da existência. Então, a estratégia desse mobiliário tinha isso também, né, de ser uma provocação, uma chamada, né, uma comunicação da própria exposição e do seu sentido. E aí, falando sobre educativo, acho que é isso, assim, só reforçando, é a alma do museu, e já realizado desde 96,
já foram ao museu mais de 500 mil crianças participando do projeto educativo. E a gente está agora retomando isso agora no novo Museu do Pontal, com todos os cuidados e tal. Mas na hora que chegam as crianças, é como se chegasse a alma. E eu acho que por isso, assim, realmente o Museu do Pontal tem muito essa alma das crianças. Tanto isso está acontecendo nos finais de semana e agora vai voltar durante semanas ter as crianças dando vida às exposições. A gente via lá na galeria como era, né? A chegada das crianças, e vocês fizeram uma visita teatralizada, não é isso? Com a contação de histórias. Com música, tocando, cantando, né? Porque a nossa visita, a gente pensa assim, que as artes plásticas, elas combinam muito com, no caso, com o cancioneiro popular, né? Então, esse cancioneiro é meio como se ele se casasse e favorecesse essa observação, né? E, de fato, isso acontece porque as crianças estão escutando uma música legal, assim, de que vem de longe, né? Que chega até ali e estão vendo aquelas obras. Então, realmente, a gente faz um ambiente muito imersivo e favorável, assim, a uma abertura, né? Então, as crianças ficam muito encantadas. Então, tem desde a contação de histórias até a encenação do Bumba Meu Boi, né? E as crianças participam, né? Então, é bem legal. Nós temos agora o Museu Casa do Pontal numa nova sede e projetos, planos para o futuro próximo. Olha, planos para o futuro próximo. Fazer com que essa sede se consolide, né? Nesse local, que a gente consiga apoios, né? Porque uma instituição como essa, ela permanentemente precisa de apoio para ela poder dar conta de suas necessidades todas, né? E eu acho que digamos, a principal meta nossa é manter as parcerias e fazer com que as instituições e as pessoas entendam o quanto esse trabalho ele resulta para a própria sociedade, porque ele fala da diversidade presente no Brasil, ele fala de segmentos que são pouco contemplados, seja na literatura, seja na escola, seja em qualquer tipo, assim, o próprio mercado mesmo, né, pouco contemplado. Então, e é importante, né, porque ele é muito abrangente, ele acontece no país todo. Então, eu acho que a curto prazo o que eu vejo é a gente conseguir ter a nossa sustentabilidade garantida e conseguir fazer esses projetos tão interessantes e dar voz a esse segmento, poder contribuir junto com outros, é claro, sempre, para que esse segmento tenha voz. Ótimo. Aí, aproveitando o gancho, quem estiver, né, assistindo a gente e tal, entrar no nosso site, tem Museu do Pontal. Agora a gente tirou o Casa, virou Museu do Pontal, a Casa da Arte Popular Brasileira. Então, e o nosso site é museudopontal.org.br e lá tem a seção Apoie. Então, a pessoa pode ir lá e decidir apoiar com Lei Rouanet pessoal, né, que, enfim, imposto de renda, ou fazer uma doação direta. Mas, tirando essa questão que é o apoio e tudo mais, o museu hoje, acho que esse é o nosso grande objetivo, é realmente a consolidação dele como um espaço de referência na cidade do Rio de Janeiro. A gente está oferecendo todos os finais de semana oficinas com foco nas famílias. Isso está sendo o espírito dos finais de semana. Então, de manhã tem visita musicada gratuita, a entrada do museu é contribuição voluntária. Então, aí logo depois tem um baú de brinquedos, que pega um baú cheio de brinquedos e abre na praça para as crianças brincarem.
À tarde tem oficina, depois tem outra visita musicada. Então, tem famílias que ficam o dia inteiro aqui participando das atividades, indo no museu. Então, realmente, esse desenho do museu sendo um centro cultural vocacionado para a difusão da cultura popular brasileira, da arte popular brasileira, do brincar, né, do conhecimento tradicional, dos saberes tradicionais. Quer dizer, programação intensa, né? Intensa. Tem que entrar no site para saber tudo que tem, que está rolando. Tem que entrar, isso. Exatamente. Essas informações também estão nas nossas redes sociais e no nosso site, sempre está atualizado com a programação do final de semana. Então, não deixem de visitar o Museu do Pontal e visitar o site e as redes sociais. Exatamente. Ângelo e Lucas, gente, muito obrigado por vocês terem participado do nosso bate-papo. O papo aqui, na verdade, é eterno, né? Porque se a gente começar a falar de arte popular, a gente fica até amanhã de manhã, mas uma hora tem que acabar, né? Então, estamos aqui agradecendo também ao público que vem nos assistindo aqui no canal do Espaço Cultural BNDES pelo YouTube. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Adoramos conversar com vocês. Desejamos muito sucesso ao museu na sua nova sede. E para quem está assistindo aí, não perca nada do nosso canal, né? Então siga o Espaço Cultural BNDES no YouTube. Um beijo para vocês. Obrigada, muito obrigada. Informações sobre as exposições e outras atrações do Espaço Cultural BNDES, acessem o nosso site bndes.gov.br/espacobndes, que se encontra aqui na descrição do vídeo, juntamente com todos os links para o Museu do Pontal. E não se esqueçam, a cultura transforma.